Boa tarde a todos. Meu nome é Everaldo. Estamos aqui no meu canal, A Hora da Verdade. Vou falar sobre as igrejas de hoje que pregam paganismo. Paganismo é aquele que tem muitos deuses. Na verdade, não são deuses, mas o diabo e seus anjos. Só existe dois poderes antagônicos, Deus e o diabo. E eu já falei disso em outro vídeo, mas é necessário falar muitas vezes ao dia, porque é um assunto muito importante. Você pode estar servindo ao demônio sem saber. E como aguentar o fogo com enxofre no futuro inferno? Quanto mais pessoas tomar conhecimento e sair fora disso, melhor para ela e melhor para Deus, que fez tudo para você ir para o céu. Talvez você pergunta, eu sigo o demônio? É fácil provar. Todo aquele que prega contra Deus é do diabo. E eu vou te mostrar. Deus prega assim, Isaías 44, 6 e 7. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e sou o último, e fora de mim não há Deus. Fora de mim não há Deus, não há outro Deus, é um só Deus. Se as pessoas pregar três deuses, estão pregando contra Deus, estão pregando o demônio. E sai fora disso enquanto é tempo. Olha o que Jesus fala em João 17,3. Ora, a vida eterna é esta, que conheça a ti, o único Deus verdadeiro. Jesus fala também em Marcos 12:29, respondendo uma pergunta. O principal de todos os mandamentos é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E olha, eu já ouvi pastor dizer, único de três, pois são da mesma essência. Que absurdo, que mentira absurda. O demônio inventa todo tipo de mentira. Para começar, a palavra único quer dizer um só, sem outro igual. Já começa aí, tá vendo? Como o demônio faz? Ele quer de qualquer maneira te enganar e as pessoas acreditam e não quer largar. Não quer, acredita e não quer largar. Mas pensa bem, o inferno irá chegar. E quem é de Deus, ouve a Deus. Quem é do demônio, ouve o demônio. Paulo também fala muitas vezes que Deus é um. Eu vou mostrar uma só vez. Em 1 Timóteo 2, 3, 4 e 5, ele fala assim, pois isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, a qual deseja que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus. É um só Deus, gente. Não tem 3, 4, 5. É um Deus, único Deus. Essa é a palavra de Deus. Esse é o que Deus exige, que é um. Se falar em Deus Trindade, Deus Trino, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, você já sabe, é doutrina do demônio. E você irá dizer, eu sigo a Deus e Jesus. Aquele que segue a Deus e Jesus sai fora. Eu sigo a Deus e a Jesus. O que está escrito na Bíblia, esse é meu caminho. E eu te mostrei tudo claramente. Claramente eu te mostrei o caminho de Deus. Cada um sabe de si. Você escolhe, como disse Deus em Deuteronômio 30:19. Os céus e a terra tomam hoje por testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora, escolha a vida para que vivas tu e os seus filhos, amando o Senhor teu Deus, dando ouvido à sua voz. Ouve, gente, dando ouvido à voz de Deus. A voz de Deus está escrito na tua Bíblia, não está longe para que digas, como posso ler, como posso achar, como posso saber? A Bíblia está na tua mão. O mundo
está corrompido, igual ao dilúvio. A terra, porém, estava corrompida diante de Deus, igual agora, cheia de violência. Gênesis 6,13. Disse Deus a Noé: o fim de todos os seres humanos é chegado perante mim. E eu digo, 2 Pedro 2, 1-5, mas houve também sobre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos mestres, os quais introduzirão encobertamente heresias destruidoras, negando até o Senhor que nos resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição, e muitos seguirão as suas dissoluções. E por causa deles será blasfemado o caminho da verdade. Por ganância farão de vós negócio com palavras fingidas. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e sua destruição não dorme. Pois se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas, havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservado para o juízo. Se não poupou o mundo antigo, embora preservasse a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, como nós temos que estar atentos a Deus, atentos a Jesus. Apóstolo Paulo prega: Deus único, não há outro, é só um. Deus prega, Deus único. Jesus prega, Deus único. E você crê no demônio? Não pode. O demônio prega 3 deuses. Ele quer deuses, ele quer demônio. Quanto mais melhor, porque são milhões de demônios. E o mundo acredita. O mundo acredita. Que barbaridade, gente. Que coisa horrível. Eu fico pensando como pode. Hoje eu vou te contar uma história aqui bíblica que vocês vão ver o que acontece com as pessoas que caem no engano. Aguarda, é daqui 1 minuto. Porque o engano é muito grande. O demônio arruma argumentos onde não existe. E eu vou te mostrar. Os pregadores da Trindade pregam Mateus 28:19. Presta atenção. Eles pregam Mateus 28:19, que diz assim, ó, Jesus falando: portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos, batizando em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Jesus está ensinando para você pregar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eles dizem: olha aqui a Trindade, que mentira tola, que Trindade, onde está a Trindade aqui? Será que é difícil entender isso, gente? Pelo amor de Deus! E assim mesmo consegue enganar o mundo. O diabo é assim, mente e consegue enganar muitos. Porque falta a atenção do povo. O povo faz descaso da palavra de Deus. Presta atenção, povo. Presta atenção. E vão para o inferno, porque seguiu a doutrina do demônio. Outra mentira. O batismo de Jesus Cristo. João 1:32. Então, João testificou dizendo: eu vi o Espírito Santo descer do céu como pomba e permanecer sobre ele. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Pronto. Ó a Trindade aqui. O pior é que eles falam, mesmo não existindo o termo Trindade, não existe Trindade. Mesmo não existindo, o fato existe. O fato é esse. Está pregando o batismo, ele fala que é Trindade. Tá Jesus se batizando, ele diz que é da onde? Não pode ter 3. Mas ali não estava 3. Ali estava Jesus, porque ia ser batizado. Deus é filho único dele. É o único filho. Ele foi ver o batismo. Ele tem que ver o batismo do seu filho. O Espírito Santo evidente estava junto. E mais, milhões de anjos
estaria ali também vendo, porque é uma coisa, é exceção, é rara. Foi um na vida e não tem outro. Que fato, que fato. Eles querem fazer fato onde não existe. Duas passagens que não têm nada a ver com Trindade e eles mentem loucamente e o povo acredita. Sai dela, povo meu, que não sejas participando das suas pragas. Olha, gente, eu creio que a minha parte eu fiz, estou fazendo, eu tento fazer, tentando tirar as pessoas do inferno. Agora isso, como Deus falou, escolha a vida, escolha a palavra de Deus. Agora cabe a você, porque tem muita gente que fala assim, eu acredito no meu pastor é santo. Gente, se acreditar, tudo bem, é um direito que você tem. Faz o teste, vê se ele prega a palavra de Deus ou a palavra do demônio. Se ele pregar, eu prego Deus único, porque Deus é um só, ele prega a palavra de Deus. Se ele prega, eu prego a Trindade, ele está pregando a palavra do demônio. Cabe a você, porque é você que vai para o inferno ou não, porque ele já vai. Ele está pregando a palavra do demônio, ele está pregando a palavra do demônio, e você está seguindo. A minha parte já fiz. Agora eu quero falar umas coisas muito importantes também, porque toda a palavra de Deus é muito importante. E vocês vão ver. Importante que muita gente sabe. E eu vi pastor dizendo erro. Deus disse em Oséias 4:6, o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Então, este pastor disse, cremar não é pecado, é só adiantar o processo. Não! Ele está completamente enganado. Em Amós, Deus disse, por 3 transgressões de Moabe e por 4 não retirarei o castigo, porque queimou os ossos do rei de Edom. Não retirarei o castigo, porque queimou os ossos. E quando queima, os ossos viram cinzas. E Deus não quer que você vira cinza, Ele quer que você vira pó, não cinzas. Então, se alguém te disser, quero ser cremado, diz a ela, não, Deus não quer. Aí, se a pessoa segue a Deus, ela obedece. E se não obedecer, não segue a Deus. Aí já é um problema dela. Esse mesmo pastor disse, a vida não tem tempo. Tem sim. Quando você nasce, antes de nascer, formando no ventre da tua mãe, Deus dá a cada um tempo de vida. Se a pessoa segue a Deus, ele pode pedir a Deus, ele acrescentar mais tempo em sua vida. E os loucos e drogados, os ladrões, os que arriscam a sua vida, pode antecipá-las. Agora eu vou mostrar para vocês, na Bíblia, Jó 14:5. Os dias dos homens estão determinados. Contigo está o número dos seus meses. Puseste-lhes limites, além dos quais não passará. Salmo 139:16. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, todos os dias que foram ordenados para mim, no teu livro foram escritos. Atos 17:26. De um só fez todas as nações dos homens para habitarem sobre toda a face da terra, determinando-lhes os tempos dantes ordenado e os limites da sua habitação. Jó está falando dos quais não passará, mas como eu disse, se você andar no caminho de Deus e pedir para prorrogar seus dias, Deus pode acrescentar alguns anos. Mas por que eu digo isso? Deus acrescentou 15 anos na vida do rei Ezequias. Está escrito em Isaías 38, do 1 ao 5. Assim como acrescentou 15 anos no rei Ezequias, acrescentará também para mim, para você e para quem ele quiser. Agora, eu disse, os loucos anteciparão os seus dias. Está escrito, Eclesiastes
7:17. Não seja demasiadamente ímpio e não sejas louco, porque morreria antes do tempo. Que tempo? O tempo que Deus lhe deu, tá vendo? Se Deus não tivesse dado tempo, se bem que foi provado aqui, mas por que morreria antes do tempo? O tempo que Deus lhe deu da tua vida. Por que morreria antes do tempo? Agora, isto é para quem guarda o sábado. Pode fazer sexo no sábado com sua esposa? Não, não pode. Vou chamar a tua atenção. Deixa eu te dizer. Primeiro, o sexo foi Deus que deu. Não é pecado, mas no sábado não é permitido. É igual ao fogo. É proibido acender fogo? De maneira nenhuma. Pode acender tantas quantas vezes quiser no dia, no ano, não tem problema nenhum. Não é proibido. Agora, acender fogo no dia do sábado é proibido. Não podemos acender fogo. Isso eu falo para quem guarda o sábado, para quem acredita em Deus, para quem acredita nas leis. Porque aquele que acende fogo no sábado transgride o mandamento do Senhor. Deus disse claramente, Êxodo 35:3, não acendereis fogo em nenhuma das vossas moradas no dia de sábado. Eu vou contar uma passagem para você. Porque tem um detalhe, gente. Eu guardo o sábado há 28 anos. Nunca acendi fogo em nenhum dia dos 28 anos. E nem me fez falta. Para ser sincero, eu não ligo nem a televisão. E eu já vi pastor falar, pode acender fogo para esquentar a comida. Não pode não. E ainda fala, naquele tempo era difícil, tinha que pegar lenha longe, bater pedra, acender, por isso era proibido. Não, não é verdade, não é por isso não. Deus já fala tudo. Não farás nenhum trabalho no dia de sábado, nenhum trabalho. E depois ele fala, não acendereis fogo em nenhuma das vossas casas, é para não acender. E você vai ver, eu vou contar uma história aqui, é uma passagem bíblica. Agora, antes eu gostaria de saber quem inventou esse engano para que esse povo está acendendo fogo no dia de sábado. É um engano, gente. Eu vou mostrar para vocês. Preste atenção no que eu vou contar. A passagem que está em 1 Reis, capítulo 12 e 13, para quem quer saber da história toda. Eu só vou contar um pedacinho para abrir a vossa mente. Jeroboão, rei de Israel, ele fez 2 bezerros de ouro e disse, é muito trabalho para vocês subir a Jerusalém. Vê que seus deuses que te fez subir da terra do Egito, 2 bezerros de ouro, pôs um em Betel e outro em Dan, e o povo ia a Dan para adorar o bezerro. Como pode? Será que a pessoa não sabe que Deus não sabe discernir o santo do profano? Quem é Deus, quem não é, o que é, o que... Pelo amor de Deus, que povo é esse? O povo é assim. Presta atenção, aprende a lidar com Deus, não facilita, você trata Deus como se tratasse qualquer um. É o soberano, é aquele que criou o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Te criou e te dá vida após vida. Deu seu filho para nos salvar e vocês tratam assim. Preste atenção. Não vão adorar bezerro, gente. Gente, como é fácil enganar o povo. É só falar e pronto. Não pode ser assim. E Deus mandou um profeta para repreender Jeroboão. E disse, não comerás pão e nem beberás água, e não voltarás pelo mesmo caminho. E ele foi, disse a Jeroboão tudo que tinha que dizer, está escrito aqui no 1 Reis 12:13, vocês podem ver.
ele disse tudo, e o rei chamou ele, vamos comer. E ele falou, não, eu não como pão e nem bebo água aqui. Eu vou embora. Nem se me desse a metade do teu reino eu comeria. Olha que profeta honesto, profeta leal. Guarda aquilo que Deus falou. Deus falou, não comerás, não vai comer. E foi embora. Mas aí, agora que vem o perigo, eu vou falar para vocês, toma cuidado. Veio um homem investido do Satanás, cortou o caminho, pegou o profeta de Deus e falou, não é você que é o profeta de Deus? O profeta falou, sim, sou eu. Ele falou, eu também sou profeta igual a você. Vamos em casa comer um pão. Ele falou, não, não posso comer e nem beber aqui. Ele falou, não, mas eu também sou profeta e o Senhor enviou um anjo dizendo que era para eu te chamar. Olha aí, já entrou a mentira. Olha como o diabo faz, é assim que ele faz. Eu sou profeta. Que profeta, rapaz? Enganador. Ele engana, ele faz tudo para levar a pessoa para a morte e leva, consegue levar. O coitado do profeta de Deus acreditou, veio do Senhor, o Senhor retificou a palavra dele, vou voltar, voltou, comeu, bebeu. E quando seguiu o seu caminho, voltando por outro caminho, Deus mandou um leão que o matasse. Por quê? Porque transgrediu a palavra do Senhor. Deus está falando, não faça, não coma. Ele não era para comer nunca, ele comeu. Você vê como que funciona, você vê como que são as coisas? Por isso digo, não acredita. Quando o Senhor falar uma coisa, é aquela coisa. Não acredita. Tem muita gente cheio de palavras, cheio de coisas enfeites. O demônio faz isso. Ele é cheio de enfeites. Ele fala, parece que Deus que está falando, porque ele é imitador. É um maldito imitador que destrói a humanidade. Não entra no caminho dele, não. E o profeta que diz, falando outra coisa que não é de Deus, não crê, porque esse profeta não é de Deus. O profeta de Deus fala as coisas que são de Deus. Você vai na Bíblia, confere, está lá escrito, é de Deus. O que não é de Deus, sai fora, porque você pode morrer. Gente, voltando ao sexo no sábado que eu estava falando, e desviei um pouco aqui do contexto, mas voltando, eu estava falando pode sexo no sábado? Não, não pode. Por quê? Êxodo 19:15, Moisés disse ao povo, estais pronto para o terceiro dia? Não vos achegueis à mulher, porque Deus iria falar com eles. Não se achegueis à mulher. Você está vendo? Outra lei que proíbe, Isaías 58:13. Se desviares o teu pé, de profanar o sábado, de fazer a tua vontade no santo dia do Senhor, e se achegares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra e o honrares, não seguindo os teus caminhos, nem te ocupando nas tuas empresas, nem falando palavras vãs. Quem assim procede é um guardador do santo sábado do Senhor. Irmãos, obrigado por tudo e Deus abençoe a todos.